Eu vi o ódio nos olhos da minha mãe quando ela trancou a porta do meu quarto pela última vez, como se eu fosse um cão raivoso que merecia ser expulso para a rua. Naquela noite, deitado no chão frio de azulejos rachados, jurei que eles pagariam, não com gritos ou sangue, mas com o veneno lento do silêncio que corrói almas. Eles pensavam que me quebrariam como um copo de vidro barato, mal sabiam que eu era o tipo de argila que se molda no fogo, endurecendo para esmagá-los de volta. O ar em Lisboa naquela primavera de 2015 cheirava a mar e a jasmim murchando, mas dentro da nossa casa apertada em Alfama, tudo fedava a rancor acumulado. Eu tinha 28 anos, solteiro, com um emprego medíocre como contador num escritório de importações no Chiado, e vivia ainda com os meus pais porque, naqueles tempos de crise económica que Portugal ainda lambia as feridas da Troika, era o que se fazia. Ou pelo menos era o que eu fazia, até àquela noite. A minha mãe, Isabel, com os seus 55 anos de rugas profundas como as ruas íngremes de Alfama, sempre fora uma mulher de ferro, viúva desde os meus 12 anos, quando o meu pai, Manuel, caiu de um andaime na construção do novo aeroporto. Ela criara-me sozinha, ou assim ela contava a história, mas eu sabia a verdade, criara-me com punhos cerrados e palavras afiadas como facas de cozinha. O meu irmão mais novo, João, era o filho dourado. 10 anos mais novo que eu, ele era o que chamam de o favorito, o que estudara na universidade com uma bolsa que a mãe arranjara sabe Deus como, e agora trabalhava como engenheiro numa firma de energias renováveis em Oeiras. Ele visitava-nos aos fins de semana, trazendo prendas e sorrisos falsos, e a minha mãe derretia-se como manteiga ao sol. Eu era o bode expiatório, o que ficara para trás, o que não se aplicara o suficiente. Aos 18, eu quisera estudar arte, desenhar as curvas do Tejo, capturar o fado nas sombras dos arcos, mas ela rira na minha cara. Arte. Para mendigar na rua. Vai trabalhar, António, ou vais acabar como o teu pai, morto por sonhos. E assim, inscrevi-me em contabilidade, engoli o sonho e tornei-me o homem invisível da família. A briga explodiu numa quinta-feira chuvosa. João ligara a dizer que não viria no fim de semana, tinha uma reunião importante com a namorada, uma loira de Cascais que cheirava a perfume caro e ambição. A minha mãe, sentada à mesa da cozinha com o seu copo de vinho tinto meio vazio, virou-se para mim como se eu fosse o culpado. Vês? Até o teu irmão tem vida. E tu? Aos 28 anos, ainda aqui, a comer o meu pão e a sujar o chão com os teus sapatos velhos. Eu respondi, pela primeira vez em anos, com uma voz que não tremia, mãe, eu pago metade das contas. Não sou um parasita. Ela atirou o copo contra a parede, o vinho espirrando como sangue nas toalhas bordadas pela avó. Metade. Metade não é tudo. Tu devias ter saído há anos, casado, dado-me netos. Em vez disso, ficas aqui a apodrecer, como um tumor nesta casa. Eu subi as escadas estreitas, o coração batendo como o sino da Sé de Lisboa ao amanhecer. No meu quarto, um cubículo com uma cama estreita, pôsteres desbotados de pintores que nunca fora, fechei a porta. Mas ela veio atrás, o punho batendo como um martelo. Sai. Sai agora. Não queres ser homem. Prova-o. Eu abri a porta, os olhos dela faiscando com uma fúria que eu nunca vira, nem nos dias após a morte do pai. Tu não és meu filho. És um erro que eu cometi. As palavras acertaram como um soco no estômago. Eu desci, peguei na minha mochila velha, e saí para a rua molhada. A chuva caía em lençóis grossos, lavando o sal das minhas lágrimas misturadas com a água. Mas não fui para um hotel ou para um amigo, em Lisboa, amigos são como o sol de inverno, raros e fracos. Voltei à casa 2 horas depois, encharcado, e bati à porta. Ela abriu, os olhos inchados mas a boca uma linha dura. O que queres? Deixar as minhas coisas. Ela deixou-me entrar, mas só até à sala. E onde vais dormir? Na rua, como mereces. Eu não respondi. Subi, arrumei as roupas numa mala improvisada, e quando desci, ela estava à espera com o meu pai na foto da parede, como se ele aprovasse. Dorme no chão esta noite. Amanhã, some-te para sempre. O chão. O chão frio de azulejos, onde o pai morrera no hospital, coberto de lençóis finos. Eu deitei-me ali, sentindo cada fresta como uma faca nas costas, e jurei. Não vingança imediata, isso seria para os fracos. Vingança lenta, como o vinho que envelhece nas caves do Douro, ganhando força no escuro. Na manhã seguinte, levantei-me com as costas doridas, mas a mente clara como o céu de inverno sobre o castelo de São Jorge. Bebi um café amargo na cozinha vazia, ela saíra para o mercado, como se nada tivesse acontecido, e saí para o trabalho. No escritório, entre pilhas de faturas e o zumbido das impressoras, comecei a planear. Eu poupava há anos, num banco discreto, longe dos olhares da mãe. 15.000 euros, fruto de noites sem saídas, de refeições frias.
Não era uma fortuna, mas em Alfama, onde as casas antigas rangem como ossos velhos, bastava. Liguei para um corretor que conhecera num café, um homem chamado Rui com sotaque do Alentejo e olhos que viam oportunidades onde outros viam ruínas. António. Uma casa. Para quê, rapaz? Para viver. Discretamente. Ele riu. Em Alfama. Discreto é como um fado aos berros. Mas tenho uma ao lado da tua, sim, a tua rua, travessa da Atalaia. Velha, precisa de obras, mas 14.000, dono quer vender rápido, tem dívidas. Eu fui vê-la à hora de almoço. A casa ao lado era um espelho da nossa, fachada de azulejos descascados, janelas com grades enferrujadas, um pátio minúsculo com limoeiro seco. Mas era minha. Assinei o contrato no dia seguinte, com um cheque que esvaziou a conta, mas encheu-me o peito de algo perigoso, poder. Não disse nada à mãe. Voltei para casa à noite, e ela, como se o chão da véspera fosse um sonho mau, murmurou um boa noite seco. Eu sorri no escuro do meu quarto restaurado. A semente estava plantada. As semanas seguintes foram de uma normalidade doentia. Eu trabalhava, comia à mesa com ela, ouvia as queixas sobre João e a crise, e à noite, escapulia-me para a casa ao lado. Comprei ferramentas num ferro velho em Belém, martelo, serra, balde de cimento, e comecei as obras sozinho. Derrubei paredes podres, pintei as paredes de um branco puro, como a página em branco de um diário de vingança. O cheiro de tinta fresca misturava-se com o sal do Tejo, e eu imaginava, um dia, ela acordaria com o som de martelos, e saberia que o erro dela me transformara num construtor de impérios. João veio no mês seguinte, para o aniversário dela. Trouxe vinho do Dão e uma pulseira de prata que ela usou imediatamente, beijando na testa. Eu sentei-me à mesa, servindo o bacalhau à brás que ela preparara com mãos trêmulas de orgulho. António, passas o sal, disse ela, sem olhar. João tagarelava sobre o seu carro novo, um Audi que comprara a crédito. Tens de ver, mana, é como voar pelo IC-19. Eu assenti, mastigando devagar. Na minha cabeça, via o Audi esmagado contra uma árvore, mas não, a vingança não era para ele, ainda não. Era para ela, que me fizera dormir no chão como um mendigo. Depois do jantar, enquanto eles riam na sala com o Porto Canal ao fundo, eu saí para o pátio. Do outro lado do muro baixo, a minha casa nova sussurrava promessas. Plantei uma roseira vermelha ali, raízes profundas no solo seco, espinhos afiados para quem se aproximasse. Voltei para dentro, e a minha mãe disse, casualmente, o vizinho ao lado vendeu a casa. Dizem que foi um jovem solteiro. Eu sorri, o primeiro sorriso verdadeiro em anos. É. Que sorte a dele. Os meses passaram como o Tejo lento, carregando segredos para o mar. Eu mudara-me oficialmente para a casa nova numa segunda-feira cinzenta, deixando um bilhete na mesa da mãe, encontrei um lugar. Não te preocupes. Ela ligou-me nessa noite, a voz um misto de alívio e acusação. Onde? Com quem? Não vais desperdiçar o dinheiro que eu te dei. Dinheiro meu, mãe. E o lugar é perfeito. Desliguei, e pela primeira vez, dormi num chão que era meu, não de azulejos frios, mas de tábuas quentes, com o cheiro de madeira fresca. Mas a verdadeira obra começava agora. Eu contratei um pedreiro idoso, o Sr. Carlos, que viera domingo com histórias de fomes antigas. O que queres fazer, rapaz? Uma fortaleza. Algo assim, respondi. Mandámos erguer um muro mais alto entre as casas, de pedra lisboeta, impenetrável como o meu silêncio. Do meu lado, instalei janelas novas, com vidros duplos que abafavam o mundo. Do lado dela, nada. Eu via-a pela fresta, a mãe curvada no pátio, regando as ervas com um regador enferrujado, os ombros mais encurvados a cada dia. João ligava menos, a namorada tornara-se noiva, e os planos de casamento consumiam-no. Uma noite, chovia forte, e o trovão ribombava como o canhão de Belém. Eu estava na minha cozinha nova, cozinhando um cozido à portuguesa, carne, chouriço, feijão, quando ouvi batidas no muro. Era ela, a voz fraca através da pedra, António. És tu aí? A canalização rebentou. Preciso de ajuda. Eu parei, o garfo no ar, o vapor subindo como fantasmas. Podia abrir o portão, fingir perdão. Em vez disso, gritei de volta, chama o João, mãe. Ele tem o Audi novo. Silêncio, só chuva e trovão. No dia seguinte, vi o encanador sair da casa dela, cara de poucos amigos. Ela pagara com o colar do pai, o último resquício de dignidade. A semente crescia. Eu comecei a cultivar o jardim, tomates vermelhos como sangue, alecrim que perfumava o ar até ao outro lado.
O cheiro invadia a casa dela, um lembrete cruel do que perdera. Vizinhos cochichavam na rua, o rapaz ao lado comprou a casa velha. Dizem que é rico agora. Ela ouvia, e os olhos dela, quando nos cruzávamos na travessa, eu com sacos de compras frescos do mercado da Ribeira, ela com uma sacola gasta, endureciam como se eu fosse um estranho perigoso. 6 meses após a compra, João casou-se numa igreja em Cascais, com vista para o mar. Eu fui convidado por obrigação, vesti um fato alugado que pinicava a pele. A noiva era linda, mas vazia, como as praias de verão sem ondas. A mãe chorou durante o sim, abraçando-me por um segundo estranho. Onde foste parar, filho? Ao lado, mãe. Sempre ao lado. Ela franziu a testa, mas o vinho e a música do fado levaram-na embora. Voltei para Alfama de comboio, o Tejo brilhando à lua, e entrei na minha casa. Acendi as luzes, todas, do resto chão ao sótão que transformara em ateliê. Peguei num pincel, pela primeira vez em 10 anos, e pintei, o chão de azulejos frios, uma figura pequena encolhida, sombras de pais gigantes. O quadro secou ao amanhecer, e eu pendurei na parede virada para o muro. Ela não via, mas eu sabia, o veneno filtrava através da pedra. O verão de 2016 chegou a Lisboa como um amante ciumento, com o sol escaldante que faz o asfalto da Baixa derreter e os turistas suarem nós elétricos amarelos. A minha casa nova pulsava de vida, paredes pintadas, chão de carvalho polido, uma varanda diminuta onde eu bebia café ao amanhecer, vendo o sol nascer sobre os telhados de Alfama. Mas a vingança não era só tijolos e tinta, era um jogo de mentes, onde cada movimento meu era um cheque ao tabuleiro da sanidade dela. A mãe, agora sozinha na casa ao lado, começava a rachar como as fachadas antigas expostas ao sal do mar. Eu expandira o plano. Com o salário do novo emprego, sim, mudara de firma, para uma consultoria maior no Parque das Nações, onde os números dançavam como euros em contas offshore, contratei um arquiteto jovem, a Inês, com olhos verdes como o Douro e ideias que desafiavam a gravidade. Queres transformar isto num ninho? Ou num labirinto? Num espelho distorcido, respondi. Ela riu, achando que era metáfora. Não era. Mandámos abrir uma claraboia no teto, deixando a luz do sol invadir como uma intrusa, e no pátio, instalámos um fontanário pequeno, com água que gorgolejava dia e noite, um som que atravessava o muro como um sussurro acusador. A mãe notou, claro. Uma tarde, enquanto eu regava as rosas, agora floridas, pétalas vermelhas caindo como gotas de sangue no chão, ela apareceu no portão baixo que separava os pátios. António. És tu mesmo. O que estás a fazer aqui? Eu virei-me devagar, o regador na mão, água pingando como lágrimas não choradas. A morar, mãe. Lembras-te? A casa que comprei. Os olhos dela arregalaram-se, varrendo o pátio, as ervas aromáticas, a mesa de ferro forjado com cadeiras para dois, vazias, sempre vazias. Mas... como? Esta era a casa da velha Dona Rosa. Tu não podes. Posso. E posso. É minha. Ela recuou, a mão no peito como se o coração lhe doesse. Porquê? Para me castigares. Pelo chão daquela noite. Eu sorri, um sorriso que não chegava aos olhos. Castigo? Não, mãe. Justiça. Dormiste bem desde então. Ela foi-se embora sem outra palavra, o portão batendo como um ponto final. Naquela noite, ouvia pela parede fina, passos nervosos, o som de um copo quebrando, talvez. Eu cozinhei um jantar sozinho, sardinhas grelhadas na brasa do fogão a gás, com pão de mafra crocante, e comi na varanda, o aroma de alho e limão flutuando para o lado dela. Era o meu primeiro golpe sensorial, fazer com que o cheiro da abundância a sufocasse na sua escassez. João, casado agora, visitava menos. A mulher dele, a Sofia, era uma advogada ambiciosa que via a mãe como um fardo rural. Mãe, porque não vens viver connosco em Oeiras? A casa é grande. Mas a mãe recusava, teimosa como uma oliveira centenária. Não. Esta é a minha casa. Onde o teu pai morreu. Eu sabia porque, orgulho. E eu alimentava-o, sutilmente. Mandava cartas anónimas para o endereço dele, nada ameaçador, só recortes de jornais sobre divórcios em famílias ricas, com notas, cuidado com as raízes que cortas. Ele não ligava, mas eu via o efeito, as chamadas dele para ela rareavam, e quando vinham, eram curtas, irritadas. O outono trouxe chuvas que transformavam as ruas de Alfama em rios de lama, e com elas, a primeira rachadura visível na armadura dela. Eu acordava com o som do fontanário, bebia o meu café forte com pão quente da padaria da esquina, e via pela janela, a silhueta encurvada no pátio, varrendo folhas secas com uma vassoura gasta. Uma manhã, o vento forte derrubara uma telha da casa dela, e o barulho ecoou como um tiro.
Eu ouvi o grito abafado, e depois, batidas no portão. Antônio. Ajuda. O telhado. Eu abri, vestindo só a camisa de dormir, o cabelo despenteado como um artista de fado. O que foi, mãe? Ela apontou, trêmula, a telha partida no chão, água pingando do buraco. Preciso de um pedreiro. Não tenho dinheiro. Eu assenti, devagar. Eu chamo Sr. Carlos. Mas custa 200 euros. Os olhos dela flamejaram. 200. Para que tanto? É só uma talha. Mão de obra, materiais. Alfama não é barata. Ela engoliu em seco, e no dia seguinte, via a contar moedas na cozinha, o colar do pai agora no fundo de uma gaveta. O Sr. Carlos veio, consertou o telhado em 2 horas, e eu paguei, mas cobrei dela, em prestações pequenas, como gotas de um torneiro avariada. Paga quando puderes, mãe. Ela pagava, relutante, e cada euro era uma corrente que eu forjava à volta do pescoço dela. Enquanto isso, a minha casa crescia. Inês sugerira um estúdio no sótão, com luz natural e prateleiras para livros que eu comprava na Feira da Ladra, romances de Eça de Queiroz, ensaios sobre a alma portuguesa, coisas que me faziam sentir o sangue do Tejo nas veias. Eu pintava agora, todas as noites, retratos dela, envelhecida, sozinha, do pai, caindo do andaime, de mim, criança, olhos grandes de quem sonha demasiado. O Natal veio como um intruso, com luzes piscando nas ruas e o cheiro de rabanadas fritas no ar. João convidou-nos para a casa dele, uma moradia moderna em Oeiras, com piscina e garagem para 2 carros. Eu fui, levando um vinho do Alentejo que comprara barato mas que elogiava como néctar. A mãe chegou de táxi, vestida no melhor que tinha, um vestido preto de funeral, sapatos gastos. Sofia recebeu-nos com um sorriso plástico. Bem-vindos. O jantar está quase pronto, salmão defumado, importado da Noruega. A mãe piscou, confusa. Salmão? E o bacalhau? João riu, desconfortável. Mãe, modernizamo-nos. O jantar foi um campo minado. Eu sentei-me ao lado da Sofia, elogiando a casa. Que jardim lindo. Deve custar uma fortuna manter. Ela assentiu, orgulhosa. Sim, o João cuida de tudo. A mãe, mastigando o salmão seco, murmurou, no meu tempo, comíamos o que a terra dava. Silêncio. João mudou de assunto, falando de promoções no trabalho. Eu sorri por dentro, o abismo entre eles crescia, e eu era o arquiteto invisível. De volta à Alfama, de elétrico lotado, a mãe quebrou o silêncio. Não gostei dela. É fria, como um hotel. Eu assenti. Talvez. Mas o João parece feliz. Ela olhou pela janela, as luzes do Tejo refletindo nos olhos cansados. Feliz. Ele nem liga para mim. E tu? Tu estás bem nessa casa nova? Melhor que no chão, mãe. Ela estremeceu, e desceu no ponto dela sem despedida. O ano novo trouxe fogos de artifício que iluminavam o céu como explosões de raiva contida. Eu assisti da varanda, um copo de moscatel na mão, e via sozinha no pátio ao lado, uma sombra contra a luz. O fontanário gorgolejava, as rosas balançavam ao vento. Eu gritei, por cima do muro, Feliz Ano Novo, mãe. Ela não respondeu, mas ouvi o choro, baixo, como o fado de Amália num disco riscado. A primavera de 2017 foi de florescimento e podridão. As minhas rosas trepavam o muro agora, espinhos roçando a pedra como dedos acusadores. A casa dela apodrecia, a canalização gotejava, o telhado rangia ao vento. Ela chamava-me mais, para pequenos favores, uma lâmpada fundida, uma porta que emperrava. Eu ia, sempre, mas cobrava, não em dinheiro, agora, mas em histórias. Conta-me do pai, mãe. Como ele caiu. Ela contava, voz rouca, os detalhes saindo como pus de uma ferida velha, o andaime instável, o capataz bêbado, o grito que ecoara no ar. Eu avisei-o, mas ele não ouviu. Como tu, sempre teimoso. Eu ouvia, anotando mentalmente cada falha, cada culpa que ela projetava. João divorciou-se em junho, num escândalo discreto, Sofia flagrada com um colega no escritório. Ele veio para Alfama numa noite de temporal, batendo à porta dela como um náufrago. Eu ouvi tudo da minha varanda, o vinho na mão. Mãe, preciso de um lugar para ficar uns dias. Ela deixou entrar, o filho pródigo. Mas no dia seguinte, ele veio ao meu portão, olhos vermelhos. Irmão, ouvi dizeres que compraste a casa ao lado. Podes emprestar-me dinheiro? Só 5.000, para o advogado. Eu abri o portão devagar. Dinheiro. Para quê, João? Para consertar o que quebraste.
Ele piscou, confuso. Que queres dizer? Nada. Entra. Servi-lhe um copo de vinho, mostrei-lhe o ateliê, os quadros inacabados, a luz dourada. Eu mudei, irmão. Tu devias tentar. Ele saiu sem o dinheiro, mas com uma semente de dúvida plantada. A mãe adoeceu nesse verão, uma pneumonia, diziam os médicos do Hospital de São José. Eu visitei-a na enfermaria branca, cheiro de desinfetante e desespero. António, sussurrou ela, mão fria na minha. Não me deixes sozinha. Nunca, mãe. Estou ao lado. Ela fechou os olhos, um suspiro escapando. Quando saiu, fraca como uma folha seca, eu contratei uma enfermeira para ela, pagando eu, claro. É temporário, disse. Mas era permanente, cada injeção, cada pano molhado na testa, era uma dívida que ela me devia, em gratidão forçada. O outono trouxe vindimas no Douro, mas em Alfama, era a colheita da solidão. João voltou para Oeiras, reconstruindo a vida com uma nova namorada, uma professora de yoga, serena como o mar calmo. Ele ligava menos, e quando ligava, era para pedir mais ajuda financeira à mãe, que agora dependia de mim. Eu via-a definhar, o cabelo grisalho solto, as mãos trêmulas no rosário da avó. Uma noite, ela bateu à minha porta, pela primeira vez. Posso entrar? Só por um bocado. Eu deixei, servindo chá de camomila na cozinha iluminada. Lembras-te daquela noite no chão? Perguntei. Ela assentiu, lágrimas caindo. Eu estava zangada. O João. Ele era tudo para mim. E eu? Silêncio. Tu eras o forte. O que aguentava. Eu ri, amargo. Errado, mãe. Eu era o fraco. Mas agora? Agora sou o que resta. Ela foi-se embora às 2 da manhã, o chá intocado. Eu tranquei a porta, e no escuro, pintei o quadro final, nós dois, costas com costas, separados por um muro de espinhos. A rosa trepadeira batia na janela, como um coração batendo. O inverno de 2017 a 2018 caiu sobre Lisboa como um manto de neblina, o Tejo embrulhado em vapores frios que subiam das docas de Alcântara e se infiltravam nas ruelas de Alfama como fantasmas indecisos. A minha casa, agora um bastião de conforto autoimposto, contrastava com a dela como um banquete ao lado de uma mesa vazia. O fontanário gorgolejava incessante, um relógio de água marcando os segundos da decadência dela, e as rosas, agora selvagens, invadiam o muro com raízes que eu imaginava perfurando as fundações da casa ao lado. A vingança, esse vinho tinto que fermenta na alma, ganhara corpo, era hora de prová-lo, gota a gota. A mãe recuperara da pneumonia, mas não inteira, saía para o mercado com um jale poído, os passos curtos como os de uma idosa que não era. Eu via-a da varanda, comprando pão amanhecido e couves murchas, o dinheiro contado em moedas de 50 cêntimos. Uma manhã de dezembro, com o vento uivando como lobos no Monsanto, ela chamou-me pelo muro. António, o aquecedor avariou. Faz um frio do caraças aqui. Eu respondi, voz neutra, chama um técnico, mãe. Eu recomendo o Sr. Miguel, do bairro. Ela hesitou. Mas custa caro. Tudo custa, agora. Desapareceu, e 2 dias depois, vi fumo saindo da chaminé dela, carvão barato, o tipo que sufoca os pulmões como culpas não confessadas. João, o fantasma ausente, materializou-se no Natal. Veio de Oeiras num táxi partilhado, a nova namorada, a Carla, com dreadlocks e um colar de contas de madeira, ao lado, como uma hippie deslocada em Alfama. Mãe. Trouxemos presentes, gritou ele, abraçando-a na porta. Eu observava da minha janela, o quadro novo na parede, um autorretrato com olhos de predador. Eles bateram à minha porta em seguida, um trio incongruente. Irmão. Entra connosco para o jantar. Eu fui, levando um prato de percebes grelhados que cozinhara com alho e azeite virgem do Alentejo. A mesa dela era pequena, bacalhau seco, batatas cozidas, vinho de garrafão. Carla franziu o nariz. É rústico. João riu, nervoso. É tradição portuguesa, amor. O jantar foi uma dança de facas embotadas. A mãe servia-me primeiro, um gesto de paz frágil. Come, António. Fazes falta. Eu comi devagar, saboreando cada garfada como um ato de misericórdia falsa. João falava da vida nova, a Carla dá aulas de yoga na praia de Carcavelos. É libertador, sabes? A mãe assentiu, mas os olhos dela iam para mim, suplicantes. E tu, filho? Tens alguém? Não preciso, mãe. A casa basta. Carla inclinou-se, curiosa. Que casa?
Ouvi dizeres que compraste ao lado. Por quê? Eu sorri. Para estar perto. Sempre perto. Silêncio. O vento batia nas janelas, como palmas irônicas. Depois do jantar, enquanto eles abriam prendas, um cachecol tricotado pela mãe para João, um livro de poesia para mim que ela comprara na Feira da Ladra, o telefone tocou. Era o ex de João, Sofia, bêbada e vingativa. Diz ao teu irmão que vou arruinar-lhe a vida. Ele deve metade da casa. João empalideceu, desligando rápido. A Carla consolou com mantras sussurrados, mas a mãe. Ela olhou para mim, como se eu soubesse o segredo. O que foi isso? Nada, mãe. Problemas de adultos. Naquela noite, de volta à minha casa, ouvi-os partir, o táxi buzinando, risos forçados. E depois, o choro dela, alto, agora, e quando pelo muro como um fado sem guitarra. O ano novo foi solitário, mas meu. Acendi fogos no pátio, pequenos explosivos que iluminavam as rosas como sangue sob a lua. Ela não veio espreitar, em vez disso, vi luzes acesas até de madrugada na casa dela. No trabalho, na consultoria high-tech do Parque das Nações, eu subira, agora gerenciava contas de multinacionais, números que dançavam em ecrãs LED como estrelas frias. Comprei ações em energias renováveis, irónico, dado o setor de João, e o dinheiro crescia, silencioso como raízes sob a terra. A primavera trouxe o primeiro confronto real. Eu decidira expandir o ateliê. Inês, a arquiteta, sugeriram um anexo no pátio, uma estufa de vidro para plantas exóticas, orquídeas de Macau, eras do Brasil. A obra começou numa segunda-feira, martelos batendo como corações acelerados. O barulho invadiu a casa dela como uma invasão. À hora de almoço, ela apareceu no portão, rosto corado de fúria. Para com isso. Não aguento mais este inferno. Eu parei o martelo, suor pingando. Inferno. Isto é progresso, mãe. Tu devias tentar. Progresso. Tu estás a destruir-me. Por quê? Por uma noite idiota. Eu aproximei-me, voz baixa como o confessionário de uma igreja. Não foi uma noite. Foi uma vida. De me fazeres invisível, de pôres o João num pedestal enquanto eu lambia as migalhas. Agora, vês-me. Vês. Ela recuou, lágrimas misturando-se com o pó da obra. Eu errei. Perdoa-me. Perdoar. A palavra queimou como sal numa ferida aberta. Perdão não conserta telhados nem enche estômagos vazios. O Sr. Carlos, ouvindo, parou de serrar. Ela foi-se, e a obra continuou, mais alta, o vidro refletindo o sol como um espelho cruel, mostrando a casa dela envelhecida ao lado. João ligou nessa semana, voz tensa. Mãe diz que estás a construir uma prisão ao lado. O que se passa, António? Nada que te diga respeito. Cuida da tua yoga. Desliguei, e mandei flores para ela, rosas vermelhas, espinhosas, com um cartão, para o teu jardim. Com amor, o filho ao lado. Ela plantou-as no pátio dela, mas as raízes, eu sabia, espalhavam-se para baixo, estrangulando. O verão de 2018 foi de calor opressivo, o tipo que faz o Tejo ferver e os lisboetas procurarem sombra nos cafés do bairro Alto. A estufa estava pronta, um paraíso de verde úmido, onde eu cultivava não só plantas, mas memórias, uma prateleira com fotos antigas, o pai sorrindo num piquenique no Estoril, eu criança com um balde de areia. A mãe espreitava agora, às vezes, parada no muro, olhos famintos pelo verde. É bonito, murmurou uma vez. Vem ver de perto, convidei. Ela veio, hesitante, tocando uma folha de monstera como se fosse frágil. Lembras-te do limoeiro no pátio antigo? O teu pai plantou. Lembro. Mas tu cortaste-o quando ele morreu. Não preciso de fantasmas, disseste. Ela curou. Eu. Tinha de sobreviver. Sobreviver. A palavra ecoou na minha cabeça enquanto a via sair. Naquela noite, o calor sufocava, e eu não dormi. Em vez disso, escrevi cartas, não para ela, mas para um advogado em Lisboa, especialista em heranças. Comecei a documentar as dívidas dela para mim, os favores acumulados, as obras que eu financiara na casa dela. Não era roubo, era equilíbrio. O pai deixara pouco, uma casa hipotecada, joias vendidas, mas o suficiente para uma batalha legal se eu quisesse. João casou-se de novo em agosto, uma cerimónia na praia de Comporta, com convidados de yoga e vinho orgânico. Não fui convidado, em vez disso, recebi um postal. Desculpa, irmão. É íntimo. Íntimo. Ri alto, sozinho na estufa, o ar úmido como lágrimas.
A mãe foi, de autocarro, voltando exausta e zangada. Ele nem me apresentou como sogra. A mãe do noivo disse: eu servi-lhe limonada fresca da minha horta. Famílias mudam, mãe. Como casas. Ela bebeu, olhos fixos no copo. Tu mudaste mais. Para que isto tudo? A casa, as plantas. É para me magoares. Eu não respondi. Em vez disso, mostrei-lhe um quadro novo, ela, jovem, rindo com o pai no tejo, mas com sombras crescendo aos pés. É arte, mãe. A minha arte. Ela tocou a tela, dedos trêmulos. É cruel. A vida é. O outono trouxe tempestades, o vento arrancando telhas das casas velhas. A dela cedeu primeiro, uma janela estilhaçada, vidro espalhado como lágrimas congeladas. Eu consertei, pagando, mas deixando a conta em aberto. Isto soma-se, mãe. Ela assinou, mão vacilante. João ligou, pedindo dinheiro para a lua de mel, uma viagem às Maldivas. Mãe, podes ajudar? São só 2.000. Ela recusou, voz firme pela primeira vez. Pede ao teu irmão. Ele tem a casa grande. Ele ligou-me furioso. O que fizeste? Ela nunca me recusou. Cresci, João. Ela também. O Natal veio gelado, sem neve mas com geada nos azulejos. Eu decorei a minha casa, luzes LED suaves, uma árvore de Natal com ornamentos de vidro soprado de mursa. Convidei-a para a véspera. Ela veio, trazendo um prato de filhós caseiras, mãos enrugadas amassando a massa. Sentámo-nos à mesa, peru assado e vinho do Porto. Lembras-te dos natais com o pai? Perguntei. Ela assentiu, olhos distantes. Ele cantava fado depois do conhaque. Cantámos juntos, vozes roucas, ó gente, olhai para as nuvens. Mas no meio, ela parou. António, para com isto. Volta para casa. Eu preciso de ti. Esta é a minha casa, mãe. E tu precisas de aprender a precisar de ti. Ela chorou então, abertamente, o sal das lágrimas misturando-se com o vinho. Eu segurei-lhe a mão, pela primeira vez em anos, sentindo os ossos frágeis como ramos secos. Mas soltei, e ela foi-se ao amanhecer, o ano novo rugindo lá fora. A primavera de 2019 floresceu com promessa de fim. As orquídeas na estufa abriram, pétalas brancas como rendição. A mãe adoecera de novo, artrite, diziam, mas eu via o peso da alma. Eu cuidava, remédios, visitas ao médico no Chiado, contas pagas. Mas cada ato era uma fatia do bolo da culpa dela. João, ouvindo rumores, veio numa tarde chuvosa. Estás a envenená-la, António. Ela parece um fantasma. Não. Estou a salvá-la. De ti, de si mesma. Ele avançou, punho cerrado, mas parou, viu o quadro na parede, ele mesmo, no pedestal, caindo. Que raio é isto? Verdade, irmão? A tua. Ele saiu, batendo a porta. Dias depois, recebi papéis. Ele intentava uma ação para cuidar da mãe, alegando negligência minha. Ri, ligando ao advogado. Deixe vir. A batalha começou, audiências no Tribunal de Lisboa, testemunhas do bairro, o Sr. Carlos jurando pela minha generosidade, vizinhos cochichando sobre o filho ausente de João. A mãe testemunhou, voz fraca, o António. Ele está ao lado. Sempre. O verdito. A casa dela, hipotecada para pagar dívidas, minhas dívidas, acumuladas. João perdeu, furioso, cortando laços. Eu comprei a hipoteca, discretamente, tornando-me senhor da casa ao lado também. Mas não a vendi. Deixei-a lá, o museu da dor dela. O verão trouxe calor, e com ele, a rendição. Ela bateu à minha porta uma noite, mala na mão. Deixa-me ficar. Por favor. Eu abri, o fontanário ao fundo como um hino. Entra, mãe. Mas lembra-te, o chão aqui é quente. Mas o preço é a verdade. O outono de 2019 varreu Lisboa com folhas douradas caindo das árvores do Jardim da Estrela, mas em Alfama, o vento carregava apenas ecos de fado e arrependimentos não cantados. A mãe instalara-se na minha casa como uma hóspede relutante, ocupando o quarto de hóspedes que eu preparara com lençóis de linho do Minho e uma janela virada para o Tejo, não por bondade, mas para que ela visse o rio fluir, levando embora o passado como detritos. A vingança, agora madura como uvas colhidas no Douro, não precisava mais de martelos ou muros, bastava o peso da presença dela, um lembrete vivo do que eu construíra das cinzas do desprezo. Ela movia-se pela casa como um espectro, cozinhava refeições simples, sopa de couve, ovos mexidos com chouriço,
e deixava a louça impecável, como penitência. Não preciso de te servir, murmurava quando eu entrava na cozinha ao amanhecer, o cheiro de café forte misturando-se com o sal marinho. És o dono. Eu bebia devagar, olhos fixos nela. Dono? Não, mãe. Sobrevivente. As conversas eram minas, ela contava histórias do pai, como ele dançara no São João, fogaceiras iluminando o céu, como eu nascera numa noite de eclipse, um presságio, rira ela outrora. Agora, as palavras saíam pesadas, como confissões num mosteiro de Alcobaça. João, o exilado, enviava mensagens esporádicas, como está ela? Diz que voltei arrependido. Eu respondia com fotos, ela no jardim, regando as rosas que outrora espinharam o nosso laço, um sorriso fraco nos lábios. Melhor sem ti. Ele não insistia, a vida dele em Oeiras, com a Carla e aulas de yoga que prometiam paz mas entregavam vazio, consumia-o. Uma vez, veio à porta, barba por fazer, olhos de quem dorme mal, deixa-me ver a mãe. Eu bloqueei a entrada, o quadro do pedestal na parede atrás como sentinela. Ela não quer. E eu? Eu decido. Ele rosnou, estás louco. Isto é vingança doentia. Doentia? Como me fazeres dormir no chão? Ele piscou, memória despertando. Isso foi a mãe. E tu aplaudiste, com o teu silêncio. Ele foi-se, o portão batendo como um adeus definitivo. No trabalho, o império crescia, gerenciava agora fusões, números que engoliam empresas como o Tejo engola fluentes. Comprei arte, um quadro de Vieira da Silva, linhas entrecruzadas como veias da cidade, e pendurei no ateliê, onde pintava agora não só dor, mas redenção distorcida. Inês, a arquiteta, tornara-se mais que colaboradora, jantares casuais no Time Out Market, conversas sobre o modernismo de Porto, levaram a toques, uma mão no braço, um beijo sob as luzes do castelo. Estás a curar-te? Perguntou ela uma noite, na varanda, vinho branco gelado na mão. Ou a infectar? Eu ri. Ambos. Como Lisboa, bela e podre. A mãe descobriu-nos numa manhã de novembro, Inês a rir na cozinha enquanto eu fritava pastéis de nata. Quem é ela? A voz saiu afiada, como nos velhos dias. Inês estendeu a mão. Inês. Prazer. A mãe apertou, fria. A namorada do meu filho. Ele merece melhor que obras. Inês piscou, mas eu intervi. Ela constrói, mãe. Como eu. O ciúme dela fervia devagar, via Inês como intrusa, mas tolerava, cozinhando para nós com mãos que tremiam menos agora. Uma noite, sentámo-nos as três na sala, fada ao fundo, Amália Rodrigues cantando Estranha Forma de Vida. A mãe chorou. Eu estraguei tudo. O pai diria que sou uma tola. Inês consolou, todos erramos. Mas eu observava, o veneno ainda na veia. O inverno trouxe Natal sem neve, mas com luzes que piscavam como memórias falsas. Decorei a árvore com bolas de vidro de peniche, e a mãe ajudou, mãos enrugadas entrelaçando fios de luz. João enviou um presente, um colar para ela, via correio, mas ela devolveu, guarda para a tua paz Yog. Rimos, um riso estranho, cúmplice. Na véspera, comi o peru assado por Inês, vinho do Dão fluindo, e pela primeira vez, toquei no assunto, aquele chão, mãe. Porquê? Ela baixou o garfo, olhos no prato. Medo. O João era fraco, como o pai. Tu, forte, odiava-te por isso. Queria quebrar-te para te manter. As palavras acertaram como o vento no andaime. E quebraste. Silêncio. Inês apertou a minha mão sob a mesa. O ano novo explodiu em fogos sobre o Tejo, e nós assistimos da varanda, abraçados num trio improvável. Promete que ficas? Sussurrei à mãe. Prometo aprender, respondeu ela. Mas promessas são como azulejos, bonitas, mas racham ao primeiro abalo. A primavera de 2020 irrompeu com o cheiro de jasmim e o rugido invisível de um vírus que parou o mundo. Lisboa esvaziou-se, turistas sumiram, elétricos rodavam vazios, o fado silenciou nos bares. Eu trabalhava de casa, ecrãs cheios de zoom e relatórios, enquanto a mãe costurava máscaras na máquina velha da avó. Inês mudara-se para o Porto, projeto no museu, mas prometia voltar. Esta quarentena é temporária, disse pelo telefone, voz e quando como um adeus. A solidão apertou, mas a casa, agora nossa, era um casulo. A mãe floresceu na reclusão, plantava sementes no pátio, tomates e manjericão que colhíamos juntos, mãos sujas de terra como num ritual. Lembras-te do pai a cavar no quintal? Lembro. Ele dizia que raízes fortes fazem frutos doces. Ela sorriu, genuíno.
Mas o vírus ceifava, vizinhos adoeciam, o Sr. Carlos tossia no telefone. Uma noite, a febre veio para ela, súbita, como um ladrão. Eu chamei o médico, isolei-a no quarto, servindo sopas e remédios pela porta. Não me deixes, sussurrou, delirante. Nunca, mãe. Paga a tua dívida. Ela sobreviveu, fraca mas viva, e no isolamento, confessou, eu vendi as joias do pai para pagar a bolsa do João. Tu merecias mais. O verão confinado foi de calor abafado, o Tejo parado como um espelho quebrado. João ligou, pânico na voz, perdi o emprego. A firma faliu. Vem, disse eu, pela primeira vez. Ele chegou, magro, a Carla deixada em oeiras por diferenças espirituais. Sentámo-nos no pátio, cerveja sagre gelada, e ele chorou, eu era o favorito. Como pude falhar? A mãe, recuperada, tocou-lhe a mão. Ninguém é favorito. Somos família. Mas eu via, o pedestal rachara, e eu era o alicerce. O outono trouxe desconfinamento lento, Lisboa acordando com máscaras e distância. Inês voltou, e a casa encheu-se de planos, uma viagem ao Douro, vindimas reais. Mas a mãe adoeceu de novo, não vírus, mas o coração, fraco como o de um pintor sem tela. No hospital, de mãos dadas através de plexiglas, ela sussurrou, obrigada pelo chão. Fez-te homem. Eu chorei então, o veneno dissolvendo em sal. Ela morreu em novembro, quieta como uma folha caindo. O funeral foi pequeno, eu, João, o padre da Sé. Enterramo-o ao lado do pai, no cemitério dos prazeres, com vista para o Tejo. João abraçou-me, perdoa-me. Perdão é para os fracos, respondi, mas abracei de volta. De volta à casa, sozinho agora, pintei o quadro final, o muro derrubado, nós três de mãos dadas no pátio unido. A rosa trepava livre, espinhos cortados. A vingança terminara, não em sangue, mas em silêncio curado. O inverno de 2020 a 2021 chegou a Lisboa envolto em neblina pandémica, o Tejo um véu cinzento que escondia as feridas frescas da perda. A casa, outrora um forte de vingança, ecoava agora com vazios, o quarto da mãe despido, lençóis dobrados como memórias dobradas, o fontanário gorgolejando solitário no pátio como um lamento sem voz. Eu movia-me pelos comodos como um guardião exausto, tocando objetos dela, o rosário de contas lisas, o jail puído que cheirava ainda a lavanda do Alentejo, e sentia o peso da vitória vazia. Vingança, aprendi, é um vinho que azeda na boca depois da última gota, deixa o paladar amargo, ansiando por água pura. João ficou uns meses, dormindo no quarto dela, procurando redenção no caos do pós-morte. Limpávamos juntos, caixas de fotos amareladas do sótão, cartas do pai guardadas em envelopes frágeis, faturas antigas que contavam a história da penúria dela. Ela sofria por nós, murmurou ele uma noite, sentado à mesa da cozinha com uma garrafa de medianeira meio vazia. E nós? Nós competimos como cães por um osso. Eu assenti, o quadro do muro derrubado na parede como testemunha muda. Eu comecei. Pelo chão. Ele riu, amargo. E eu? Pelo pedestal. Mas agora, irmão, o que resta? Raízes. Vamos replantar. Decidimos vender a casa ao lado, não por ganância, mas por fechamento. O corretor Rui, agora grisalho mas com o mesmo sotaque alentejano, veio avaliar, valor subiu, rapazes. Alfama é ouro. Assinámos os papéis no notário no Chiado, o dinheiro dividido, metade para mim, metade para João, que jurou usá-lo para recomeçar em Lisboa, longe de oeiras e fantasmas de Og. Ele mudou-se para um apartamento no Bairro Alto, encontrando trabalho como consultor freelance, e as chamadas tornaram-se regulares, vens ao jogo do Benfica. Eu ia, cerveja em mão, gritando no Estádio da Luz como irmãos que curam feridas no rugido da multidão. Inês voltou em pleno inverno, o projeto no Porto concluído com o museu que ecoava as linhas dela, curvas de azulejos modernos misturadas com o antigo. Senti falta do teu caos, disse, beijando-me na porta, neve falsa das luzes de Natal caindo ao fundo. Fizemos sócia, ela redesenhou o ateliê num espaço luminoso, paredes de vidro que deixavam o sol de Lisboa invadir como perdão. Pintava agora com ela ao lado, telas de redenção, o Tejo fluindo sem sombras, famílias unidas em piqueniques no Monsanto, eu e a mãe dançando num São João imaginário. És um romântico disfarçado de vingador, provocava ela. Ou um vingador que aprendeu a amar. A primavera de 2021 floresceu com vacinas e esperança cautelosa, Lisboa enchendo-se devagar de turistas com máscaras penduradas no queixo. Plantei novas rosas no pátio, variedades sem espinhos, pétalas brancas como rendição, e o jardim tornou-se o nosso refúgio, jantares ao ar livre com sardinha assada e vinho verde, Inês cantando fado desafinado enquanto eu ria.
João trouxe uma namorada nova, uma bibliotecária do Arquivo Nacional com olhos de quem lê almas. Sentámo-nos os quatro, histórias fluindo como o rio ao lado. À família, brindamos, copos tilintando como sinos da sé. Mas o passado não morre fácil, sussurra nas noites quentes. Uma carta chegou em maio, de Sofia, a ex de João, agora sóbria e arrependida, ouvi da morte dela. Desculpa pelo caos que causei. João leu, rasgou, mas eu guardei, um lembrete de que erros são fios que tecem a tapeçaria. No trabalho, liderei uma fusão que salvou a firma da crise, bónus gordo que usei para viajar, Douro em June, vinhas verdes rolando como ondas verdes, onde provei o vinho que fermentara a minha raiva. Ao pai, disse em voz alta, brindando sozinho num terraço em Pinhão, o sol poente tingindo o rio de ouro. O verão trouxe calor e memórias, o aniversário da morte dela, marcado com uma missa na igreja de São Miguel. Acendi uma vela, o cheiro de cera misturando-se com incenso, e rezei não por perdão, mas por paz. João chorou ao lado, Inês apertando a minha mão. Ela a orgulhar-se-ia, sussurrou. De volta, limpámos a casa ao lado pela última vez, o novo dono, um casal jovem de Porto, ansioso por reformar. Deixei-lhes as rosas, cuidem delas. Tem história. O outono de 2021 foi de colheita, o ateliê ganhou exposição no MAT, quadros meus pendurados entre Banksy e Paula Rego, críticos elogiando a profundidade psicológica do silêncio português. Inês sorria orgulhosa, João enviava flores, do irmão que te deve tudo. A vida fluía, mas numa noite de temporal, o sonho veio, o chão de azulejos, eu encolhido, ela trancando a porta. Acordei suado, Inês ao lado, conta-me. Contei tudo, pela primeira vez sem filtros, a compra, o muro, o veneno. Ela ouviu, tocando o meu peito. E agora? Agora, construo pontes. O inverno trouxe Natal luminoso, a casa cheia, João e a namorada, amigos do bairro, até Rui o corretor com a família. Assamos castanhas no pátio, o fogo crepitando como risos, e cantámos fado, não de dor, mas de vida. Ó gente, olhai para as nuvens, que elas passam. Brindes ao pai, à mãe, a nós. A primavera de 2022 irrompeu com casamentos, João pediu a mão da bibliotecária numa ponte sobre o Tejo, e eu fui padrinho, fato novo penicando menos que o antigo rancor. Inês e eu falávamos de futuro, filhos, talvez, correndo no pátio sem espinhos. Mas o verdadeiro casamento foi meu com a paz. Vendi o último quadro da série, O Muro Caído, por uma fortuna que doei a uma associação de viúvas em Alfama, em memória dela. O verão foi de viagens, Algarve com Inês, praias de areia branca lavando as cicatrizes, Douro de novo, com João, vindimando uvas que prensámos com pés descalços, riso e quando nas encostas. Somos como este vinho, disse ele. Melhor com tempo. O outono trouxe o meu 40º aniversário, celebrado no ateliê com amigos e família. Tosse à vingança transformada em arte, ao chão que me ergueu. Inês anunciou, vamos ter um bebê. O mundo parou, depois explodiu em abraços. O inverno fechou o ano com geada delicada, mas o coração quente. Sentado na varanda, vendo o Tejo, pensei na mãe, obrigado pelo chão. Fez-me casa. A primavera de 2023 desabrochou em Lisboa com uma explosão de azulejos coloridos refletindo o sol, o Tejo dançando com barcos de turistas que agora enchiam as margens como se a pandemia fosse um sonho mal dissipado. A casa em Alfama, redimida das sombras da vingança, pulsava com vida nova, o quarto da mãe transformado em berçário, paredes pintadas de azul suave como o céu de Sintra, um berço de madeira entalhada do mim esperando o choro que traria luz ao silêncio. Eu, aos 36 anos, sentia-me não vingador, mas guardião, de memórias, de laços reforgados, de um futuro que o pai teria aplaudido com um copo de conhaque erguido. Inês, barriga arredondada como uma colina do Douro, movia-se pela casa com graça de quem carrega mundos. Ele vai chamar-se Manuel, decidira ela, honrando o avô com um nome que ecoava força e fragilidade. João, agora casado e pai de uma menina de 2 anos, a Ana, com olhos curiosos como os da avó, visitava semanalmente, trazendo brinquedos de madeira da Feira da Ladra e histórias de noites sem dormir. Ser pai muda tudo, confessava ele, embalando a sobrinha imaginária no berço vazio. Torna-te vulnerável, como ela nos tornou. Eu assentia, recordando o chão, vulnerável é o primeiro passo para forte. O trabalho equilibrava-se agora, reduzia as fusões para mais ateliê, telas vendendo em galerias de Madrid e Paris, críticos chamando-me o pintor do silêncio português, um título que me fazia rir, sabendo o barulho que a alma fizera para chegar ali. Inês gerenciava um estúdio próprio no Lisboa Factory, misturando arquitetura com arte, e juntos sonhávamos expansões, um loft no Porto, talvez, ou uma casa no Alentejo para fins de semana com os miúdos. O verão veio quente, mas doce. O Manuel nasceu em julho, num hospital em Belém com vista para o Mosteiro dos Jerónimos,
choro forte como o sino ao meio-dia. Segurei o primeiro, pele macia contra o peito, olhos fechados como se sonhasse já com o Tejo. Inês sorriu exausta. Ele tem o teu olhar, profundo, mas pronto para a luz. Batizámo na Sé, João Padrinho, a família reunida num círculo que a mãe teria abençoado com lágrimas salgadas. No pátio, sob as rosas sem espinhos, fizemos um piquenique, bacalhau à brás, salada de tomate da horta, vinho branco gelado. A Ana correu atrás de borboletas, João contando anedotas do pai. Ele dançava pior que um toureiro bêbado, mas com alma. O outono trouxe rotinas, noites de cólicas e canções de embalar, fado suave, Amália sussurrando com que voz para acalmar o choro. Eu pintava com o bebê ao colo, traços livres inspirados no seu punho cerrado. João mudou-se para um apartamento maior no Alvalade, perto do estádio, e a vida dele florescia, promoção no freelance, livros sobre história familiar que escrevia nas horas vagas. Quero contar a nossa história, disse ele uma tarde, enquanto as crianças dormiam. O chão, o muro, a cura. Escreve, incentivei. Mas sem vilões. Só humanos. O inverno de 2023 a 2024 foi de geadas leves, mas o coração aquecido por laços. No Natal, a casa transbordava, árvore alta com ornamentos do avô, peru assado por Inês, castanhas assadas no fogo que instaláramos na lareira. João trouxe a família, e contamos histórias, não de dor, mas de risos, o pai caindo na piscina do Estoril, a mãe dançando fado na cozinha aos domingos. O Manuel gorgolejava, mãos gorduchas agarrando fitas, e eu vi o avô nele, a teimosia, a luz. A primavera de 2024 celebrou 2 anos do Manuel com um bolo de Belém, pastéis de nata para todos. O jardim florescera, tomateiros altos, alecrim perfumando o ar, uma trepadeira nova que Inês plantara, para subir, não para separar. Viajámos ao Douro, família inteira, colhendo uvas maduras, pés descalços na lama vermelha, o sol poente tingindo o rio de promessas. João e eu brindámos na varanda de uma quinta, ao chão que nos ergueu. E ao silêncio que nos uniu. O verão trouxe exposições, os meus quadros em Lisboa, no CCB, com um dedicado à mãe, raízes no azulejo, o chão transformado em jardim. Críticos choraram, público aplaudiu, e Inês sussurrou, ela via isto. João publicou o livro, Silêncios de Alfama, um best-seller modesto que curava feridas em salas de espera e cafés. Obrigado por me deixares entrar, disse ele no lançamento, abraçando-me. O outono de 2024 foi reflexivo, o Manuel dava passos tropegos no pátio, rindo com a prima Ana, enquanto eu e João sentávamos na varanda, cerveja em mão, vendo o Tejo levar o dia. Arrependes-te? Perguntou ele. Do quê? Da casa. Do muro. De tudo. Eu sorri, o sol morno no rosto. Não. Foi o caminho. Como o rio, curvo, mas ao mar. O inverno fechou com um ano novo luminoso, fogos sobre o castelo e quando como aplausos. Abracei Inês, o Manuel dormindo no colo, João ao lado com a família. Feliz ano, brindamos. E era, não de vingança, mas de vida plena. Anos fluíram como o Tejo, o Manuel cresceu artista, pincéis nas mãos minúsculas, a Ana, contadora de histórias como o tio. João e eu envelhecemos com rugas de riso, a casa em Alfama um farol para netos. No entardecer de 2030, sentei-me no pátio, o fontanário ainda gorgolejando, rosas brancas balançando. O sol punha-se dourado, e sussurrei ao vento, mãe, o chão foi o melhor que me deste. Obrigado. A vingança terminara no início, no silêncio que comprei, na casa que erigi. E ali, sob as estrelas de Lisboa, encontrei